Bem-vindo de volta ao Cine Tonando. Hoje vou mostrar uma biografia um pouco comédia, um pouco de drama, neste incrível filme intitulado Os Intocáveis. Spoilers à frente. Uma noite em Paris, Driss está dirigindo o carro do seu patrão, e ele próprio, Philippe, pela cidade. Quando a espera no trânsito fica muito chata, Driss acelera e começa a dirigir bastante rápido, desviando de outros carros e não se importando com a sinalização de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Driss aposta 100 euros que ele pode despistá-los. Mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam emboscando de ambos os lados. Driss não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que pode se livrar deles e ainda terão uma escolta policial. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir em seguida, se comportando de forma ofendida e contando Philippe não consegue se mexer e o levava para o hospital. Os policiais encontram provas disso quando acham a cadeira de rodas no porta-malas do carro. E quando aproximando-se de Philippe, ele finge convulsões. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Driss por quebrar o limite de velocidade e oferecem uma escolta a caminho do hospital. Para comemorar a vitória na aposta, Driss toca September by Earth, Wind and Fire. E quando eles chegam ao seu destino, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais dão-o fora. Driss promete que vai lidar com isso e sai dirigindo pouco antes dos enfermeiros chegarem ao local. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele. Mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padrão ou desajeitadas para suas perguntas de entrevista. Mas eles são repentinamente surpreendidos quando Driss invade, ignorando o fato da vez não ser a dele, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não vão contratá-lo para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é contundente e um pouco rude, até confrontando Magali. Mas Philippe o acha divertido e pede-lhe que volte no dia seguinte para os seus papéis assinados. Driss volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto o seu pequeno irmão o incomoda. Só conseguindo fazer isso a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e percebe o irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua bolsa, fazendo com que Driss tenha ainda mais certeza de que ele está fazendo alguma coisa. À noite, sua mãe chega e ele lhe presenteia com um ovo Fabergé, que ele roubou, e pergunta a ela se não estava de férias. Ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela está absolutamente acabada com todas as mentiras dele e ela tem outros filhos que ela tem que cuidar, o expulsa e diz que não volte mais. Driss passa a noite fumando e bebendo com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Driss volta para a casa de Philippe para seus documentos. E ele é recebido pela governanta, Yvonne, que mostra o local e lhe conta sobre o diário de Philippe. Ela também mostra a ele o quarto dele com seu próprio banheiro. Driss não consegue evitar olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de trabalho. Driss aceita o teste de 1 mês e Philippe diz que a aposta não durará mais que 2 semanas. Depois de trazer suas coisas para seu quarto, Driss é ensinado a cuidar de Philippe.
Ele deve aprender a manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudar ele a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Driss descobre que ele deve colocar nele algumas meias altas e até mesmo limpar o bumbum depois que Felipe use o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga, ele não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. No final da noite, enquanto ele está desfrutando de um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Felipe Elisa e o namorado Bastien, que estão à procura de um lugar privado e expulsa os dois depois de se recusar a partilhar a sua cerveja. Driss rapidamente se acostuma com a rotina diária com Felipe, mesmo que no início ele faça alguns erros com os quais ele aprende, como entregar o telefone para Felipe em vez de colocá-lo na orelha ou esquecendo o monitor do bebê durante o banho. Ele também aprende a organizar seu correio em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Felipe, mas há uma série de particulares que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide iniciar um arquivo em vez de jogá-los no lixo, como diz Felipe. Nem tudo é trabalho nesta nova vida, porém, Driss ainda faz questão de se divertir. Ele continua tentando pegar Magali sem sucesso, e às vezes chama garotas para se juntar ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne chega ao quarto dele para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ela ainda não comenta com ninguém. O trabalho de Driss hoje é conduzir Felipe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo no banco de trás de uma minivan como se fosse carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros chiques que não usam há muito tempo. Felipe, que primeiro acha que isso não é adequado e diz que eles devem ser pragmáticos, logo se empolga com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Driss não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente de sua camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Philip fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Driss considera que não vale a pena o dinheiro, porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente seu, que lhe diz que todos estão preocupados sobre Driss, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Driss porque ele não tem pena dele e não se importa de estar com ele. Depois de mais uma tentativa fracassada de agarrar Magali, Driss janta com Yvonne, no enquanto ouvia Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor do bebê e prossegue e explique o que está acontecendo. Felipe é amigo de uma mulher chamada Eleonore. Esses são as cartas que ele não deixou Driss abrir, mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente. A relação deles é puramente epistolar. Por falar em amor, Driss provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de sair para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor de bebê. Philip está com dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo, mesmo que ele tente, Driss vai para seu quarto e gentilmente guia ele atravessou o ataque com palavras calmantes e um pano molhado para limpar o rosto. Felipe acaba adormecendo, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa ar. Desta vez, Driss não hesita. Coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e leva-o para passear à beira do rio.
Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo. E agora ele está mais descontraído. Ele explica a Dries que o remédio não pode fazer muita coisa e ele, às vezes, experimenta dor fantasma. Quando vêem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de agradar uma mulher por causa de sua situação. Mas ele ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando ele recebe massagens em suas orelhas, porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha um de seus cigarros com Felipe, que é cético no início, mas acaba amando. Depois, vão a um restaurante, onde sorriem enquanto partilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes, e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticado com uma doença terminal incurável. Foi quando adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar sua espinha. Embora ele ainda pense que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de sorrirem mais, Philip se lembra da data e percebe que Dries passou do seu 1 mês de teste, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou, porque foi um presente de sua esposa. Ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25, combinando o tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina, que fica um pouco ofendida de não ter respondido às mensagens dela, a não ser para pedir que ela procure o ovo. Fala que policiais têm ligado para sua casa. Depois, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas pela polícia. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e entra no mesmo suspeito carro de antes. Mais tarde, Dries é autorizado a estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha que essa conversa é muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele fica perplexo ao saber que trocam cartas há 6 meses e nunca se viram. Depois, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas pela polícia. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e entra no mesmo suspeito carro de antes. Mais tarde, Dries é autorizado a estar presente, enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha que essa conversa é muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele fica perplexo ao saber que trocam cartas há 6 meses e nunca se viram. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele pega como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa deles vai tão bem, Felipe agora está no telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Dries assistirem à ópera, durante a qual Dries ri e faz diversão dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe um dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elisa invade seu quarto para pedir-lhe cigarros e tira sarro dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está perguntando a Yvonne mudar o quadro escolhido para um deles quando ele não estava tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de escolta pouco antes de Dries entrar. Reclamando Elisa e Felipe dizem que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica surpreso quando Dries deixa escapar que ele está pintando. Os dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer.
Driss leva-o para brincar na neve e o leva consigo quando sai para correr. Felipe pega seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driss o ouve através do bebê monitor. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta do quadro e promete que tentará vendê-lo. Os dois se divertem muito, curtindo coisas como andar cada vez mais rápido o carro, compartilhamento de alguns cigarros de cannabis e até contratação de garotas juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado com isso. Todos os anos, ele finge estar surpreso que eles estão fazendo uma festa. E tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante chato. Enquanto ele e os convidados apreciam música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado alguns dos comprimidos de Yvonne, que não a matarão como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de torta. Então ela pede a Driss para falar com o menino, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Driss para seu parente e consegue convencê-lo para comprá-lo por 11.000 euros. Driss volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred. Mas as coisas estão bastante complicadas no momento, dando Driss esperança. Quando a festa começa a morrer, Philip faz Driss ouvir alguns dos mais importantes canções na história da música clássica. Mas ele não se impressiona. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e toca Boogie Wonderland, de Earth, Wind and Empire, antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driss abre a última carta de Eleonore para ele. Ela mandou uma foto mostrando que é bonita e está dizendo para ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando visita Paris. Quando chega o dia da data, Yvonne e Driss colocam Felipe em dezenas de roupas até encontrarem o perfeito. E como é Yvonne quem levará Felipe para o encontro, Driss aproveita seu dia de folga visitar Bastien e ameaçá-lo até que o rapaz aceite pedir desculpas a Elisa e trazer seus croissants todos os dias. Ele também pede que ele arrume o cabelo. Depois, visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão à espera de Eleonore, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste, liga para Driss para pedir que ele o leve embora. E depois sai do restaurante sem perceber que Eleonore está chegando ao mesmo tempo. Nessa mesma noite, Felipe leva Driss consigo em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ele ganhou para vender o quadro, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte e Felipe decide ir de parapente, arrastando Driss com ele também. Driss não quer nada com isso, mas depois de surtar inicialmente, ele termina até gostando da experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está lá esperando por Driss e é repreendido quando ele vê cicatrizes no seu rosto. A dama ainda não contará a Driss o que está acontecendo em sua vida. Então Driss o faz esperar em seu quarto, enquanto ele liga para a mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está sonolento. Depois de fazer Driss olhar para uma pintura com ele pergunta sobre sua família, que Driss a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais, eles são sua tia e tio.
Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos, porque não podiam ter filhos. E seu nome verdadeiro é Bakary Bassari. Mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam Idris, e isso se tornou Driss. Um dia, sua tia milagrosamente foi capaz de engravidar. Da mesma forma que Driss conversou com ele sobre Elisa, Philip aponta que a dama precisa então, ele demite Driss para que ele possa estar lá com sua família, porque ele não pode gastar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois de Bastien ter trazido o seu croissant diário enquanto usava um melhor Driss, arruma as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Driss tenta acertá-la uma última vez, Magali apresenta-o ao seu companheiro Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não está interessada em homens e Driss desiste na hora. Ao sair de casa, ele devolve o monitor para Yvonne e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de garotas que ele havia começado, e ele fica desapontado ao encontrar a foto que ele escolheu escondida ali. Driss joga fora o arquivo, mas ele guarda a foto para si. Uma vez do lado de fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada. Então ele pede que ele se afaste mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação enquanto voltam na casa. Philip está jantando pela primeira vez com seu novo caseiro, que é abafado e chato. E Philip decide deixá-lo sem sequer ter uma mordida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz a OS caras do carro suspeito pararem de incomodar a dama mais. Quando ele vai para uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador dizendo-se pragmático e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para Philippe. Isso lhe rende um emprego como motorista. Philippe continua a não gostar de seu novo cuidador e está de mau humor constante. Uma noite, ele recusa alguém na casa para ajudá-lo com sua dor fantasma. Então Yvonne liga para Driss e pede para ele vir. É assim que eles se encontram na situação desde o início, com os policiais perseguindo depois deles primeiro e escoltá-los para o hospital mais tarde. Depois dessa pequena aventura, Driss leva Philippe para a costa, e a visão do mar ajuda Philippe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Philippe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque alguém vai fazer companhia a Philippe hoje. Driss deseja-lhe sorte e finalmente lhe devolve seu ovo antes de partir, e Philippe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é sua namorada. Eleonore, que fica encantada a vê-lo e não se importa com a cadeira. O verdadeiro conde Philippe Pozzo de Borgo agora vive no Marrocos. Ele se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado com 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo amigos muito próximos até hoje.